faz o maior programa de asfalto novo da história. Que o motoca quer, a prefeitura faz. Faz a faixa azul para motociclistas, salvando vidas. Que a família quer, a prefeitura faz. E faz o Domingão Tarifa Zero. É por tudo isso que São Paulo foi eleita a cidade com a melhor mobilidade urbana do país. O que São Paulo quer, a prefeitura faz. É o seguinte, a gente teve um pequeno problema aqui, com probleminha técnico, mas nós estamos retornando com a nossa live. Lembrando então, é o Link Esporte Clube chegando para você, a sua resenha diária sobre futebol. Deixe seu like aqui na nossa transmissão, se inscreva no canal, acione o sininho para receber as notificações, compartilhe com a galera o nosso link, seja o link de transmissão, o link do canal, traz mais gente para a nossa resenha. E anote sempre aí, hein? São 3 edições diárias, nosso boletim às 10 da manhã com a Aline Bravo e as análises comigo, com a Aline e com convidados, sempre ao meio-dia e também às 6 da tarde. Além, é claro, das nossas transmissões esportivas. Bombamos ontem na estreia do Campeonato Brasileiro, na transmissão de Vitória e Palmeiras. Falando em estreia do Campeonato Brasileiro, a gente vivia uma grande expectativa para estar aqui hoje falando dos resultados, fazendo aquele papo de boteco, né? Por que é que o seu time fez isso, seu time perdeu, seu time ganhou, mas a gente tem que falar de arbitragem, que coisa, entra ano, sai ano, é a mesma situação, né? Arbitragens polêmicas no Campeonato Brasileiro e na primeira rodada não foi diferente. Eu não assisti todos os jogos, não consegui ver todos os jogos, assim, né? Melhores momentos, essas coisas, jogos que um ou outro a gente até assiste na íntegra, mas não consegui ver todos, não. Dos que eu vi, pelo menos 3 partidas com arbitragem bastante polêmica. E a gente vai discutir isso agora comigo e com a Aline Bravo, que tem sempre uma pergunta especial para você participar através da nossa enquete aí no chat de transmissão. Certo, Aline? Boa tarde. Certíssimo, boa tarde, problema resolvido. Deixa eu dar uma boa tarde de novo para você que está acompanhando a gente aqui no Link Esporte Clube. A gente estava falando de Brasileirão e eu particularmente gosto muito desse campeonato, estava ansiosa para o começo dele. E já vou fazer a pergunta, porque o Frank já citou aqui que a arbitragem foi a protagonista logo na primeira rodada do campeonato, o que é um problema. E eu queria saber de vocês, a gente vai deixar a enquete aqui. O que falta para a arbitragem brasileira melhorar? É o quê? Coerência, que o senhor Frank Fortes já analisou como talvez uma falta de vergonha na cara, né? Porque precisa... Basicamente. Né? Profissionalismo ou os dois? Ou você acha que ela tem que ser profissionalizada? Porque, se você não sabe, a arbitragem brasileira não tem uma organização ali por trás, né, Frank? Que organiza esse sistema e dá os direitos que uma profissão deveria ter. Então, meio que eles trabalham com um sistema, talvez assim, freelancer, a gente pode tentar explicar assim? Os árbitros, eles são, assim, vinculados às federações e confederações, né? Isso. Existe uma comissão de arbitragem que cuida, entre aspas, dos árbitros. Mas eles ganham, assim, por um cachê, é um bom cachê, os caras vivem disso, porque o cachê é bom, é alto. É um cachê por jogo, né? Mas não é algo que exista uma organização, por exemplo, por trás, sindical, né? Para pagamento de taxas, para recolhimento de impostos, todas essas questões que parecem ser burocráticas, mas são importantes, porque quando você fala de profissionalismo, você fala de exercer bem a sua função, de ser cobrado por isso e também de ser defendido por isso, claro, em alguma instância, porque hoje em dia quando a gente encontra polêmicas aí dentro da arbitragem, tudo bem, os árbitros eles realmente podem ter a sua parcela de culpa, mas eles precisam de uma organização também que fale por eles muitas vezes, né? Porque acaba ali que um jogo importante ele toma uma má decisão, que pode acontecer com qualquer um. E não tem ninguém só tem ele ali para se defender, ele tá na fogueira. Porque a organização geralmente que tá com ele não põe a cara a tapa para lançar nota ou para falar, olha, a gente vai melhorar nisso. Geralmente a CBF, né, cumpre esse papel ali. Exato, mas precisa mesmo de uma organização mais fixa. Tem uma coisa, Aline, e você já pode começar a responder a enquete. Responde pra gente. Tá bom? Daqui a pouco ela estará no ar aí para você. Porque tem uma coisa que é muito, assim, importante da gente falar, a falta de transparência que existe da arbitragem para o torcedor. Entendeu? No ano passado, o que nós nos habituamos? A ver o presidente da comissão de arbitragem, né, o Wilson Luiz Seneme, vir a público toda terça-feira, através de um vídeo gravado lá na CBF, e, segundo ele, era uma maneira de dar transparência à arbitragem. Só que, assim,
É um vídeo onde ele grava o que ele quer, ele fala o que ele quer e ele não responde nenhuma pergunta de um jornalista, de um torcedor, de ninguém. Então, de certa forma, é uma maneira dele proteger a arbitragem ou possíveis erros, defender possíveis erros, etc., do ponto de vista dele, mas continua sendo um protecionismo, porque ele não responde questionamentos. Sim. Né? Então, assim, é uma pseudo-transparência, pelo menos na minha opinião. Né? Então, é capaz de amanhã, por hábito, o Wilson Luiz CNM vir a público de novo e falar sobre as polêmicas que ocorreram no final de semana. Só que antes do senhor falar, seu Wilson CNM, nós vamos falar aqui no Link Sport Clube, certo? É isso aí. E com a bola rolando, o que você curtiu? Ah. Ou não curtiu, né? Tiveram coisas aí que eu não curti. No campeonato, ontem a gente narrou aqui, né, na voz do Enio Ricanello, a partida entre Vitória e Palmeiras, lá no Barradão. Eu não achei que foi uma má partida do Vitória, viu? Se a gente for comparar elenco, time, tudo bem, um campeão da Bahia, o outro campeão de São Paulo, o Palmeiras foi com time misto ali, tudo certo, mas eu gostei da entrega do Vitória ali naquele jogo. Achei que buscou muitos momentos, o time do Palmeiras não é um time fácil, é um time que é muito entrosado dentro de campo, assim, eu não acho que o Abel tenha titulares e reservas. Para mim, são todos titulares e todos jogam muito bem no comando do Abel. Então, assim, eu gostei até da partida que eu vi ontem do lado do Vitória. O Palmeiras, claro, fez o gol, também não deixou... Não sei se correu riscos, oportunidade até de fazer mais. Porque exatamente, teve a oportunidade de fazer mais, mas o Vitória chegou até ali a maior parte da posse de bola no momento do jogo, tentou atacar mais, tentou até fazer um jogo vertical, mas chegar lá na área e ter grandes chances é difícil. Eu gostei do que a gente narrou aqui ontem, do que a gente contou, a historinha que a gente contou aqui ontem, e dos jogos também. Olha, eu vou te falar que eu fiquei acompanhando aqui Cruzeiro e Botafogo ontem. E, tipo assim, pra quem assistiu, com certeza foi um jogo bem emocionante também. Porque o Botafogo saiu na frente, aí o Cruzeiro empatou, aí o Cruzeiro virou. A Botafogo empatou, aí o Cruzeiro virou. Então, assim, é daqueles jogos que a gente gosta de ver, assim, no Brasileirão, né? Eu destacaria esse também. E no sábado, olha, Atlético Paranaense jogou sábado, né? 4-0. Não, jogou no domingo. Foi ontem mesmo. 4-0 em cima do Cuiabá, o Atlético Paranaense que... já algumas temporadas vem com um futebol muito consolidado, gostei muito do que apresentou. E aí, que a grande decepção mesmo é São Paulo e Fortaleza, né, Frank? O São Paulo perdeu em casa, no Morumbis, 2-1 pro Fortaleza, segundo tempo terrível, tenebroso. O São Paulo caiu muito de rendimento no segundo tempo. No primeiro tempo até chegou a ter algumas chances ali, mas o time do Carpini não consegue manter os 90 minutos. E se perdeu depois do gol, né? Do Fortaleza, depois do gol do Lucero, aí o Carpini chegou a comentar... escancarou lá a defesa de uma tal forma. O Carpini chegou a comentar na coletiva que o São Paulo teve chances, mas o Fortaleza no primeiro chute ao gol fez o gol. Então, assim, de que adianta você chutar um monte e você não ser efetivo? O São Paulo tá faltando essa efetividade desde ali da Libertadores já contra o Cobresal. 2-0, tudo bem, mas, gente, Cobresal é o lanterna do campeonato chileno, entendeu? E demorou muito tempo para conseguir marcar contra o Cobresal. Chutou muito, chegou, fez um jogo vertical, eu não sei o que tem. Mas era o mínimo, eu acho, que o torcedor esperava contra esse time. Não dá pra gente fazer um parâmetro de São Paulo analisando ele pelo Cobresal. Dá pra gente fazer um parâmetro de São Paulo jogando contra o Fortaleza em casa e perdendo. É isso que a gente pode abrir, acho que um botão de alerta aí para o São Paulino. É isso, e a semana será complicada para o São Paulo se a gente levar em consideração que tem um jogo contra o Flamengo no meio de semana pela segunda rodada do Brasileirão, né? Será a partida da quarta-feira à noite e a gente vai conferir também com os demais jogos da rodada, evidentemente. Mas é isso, é uma partida em que a Sirene está ligada aí para o Thiago Carpini. Não sei nem se ele volta do Rio de Janeiro, dependendo da situação, né? Mas a gente vai discutir sobre o Campeonato Brasileiro, sobre a arbitragem também com a nossa convidada do dia. Ela é jornalista, editora do portal R7, mas é repórter também, já trabalhou no Diário de São Paulo, além de jornalismo, é formada em marketing também, então tem muita coisa para agregar aqui para o nosso debate, para nossa análise e para nossa satisfação também é a primeira convidada do nosso Link Sport Clube e que isso possa se tornar, vamos dizer assim, habitual, né? Amém, estamos em maioria hoje, gosto. Nós estamos recebendo hoje a Camila Giuliotti, que é do portal R7 e seja bem-vinda, Camila, é um prazer para a gente ter você aqui.
Boa tarde, Frank, Aline. É um prazer para mim também estar aqui com vocês. Que responsabilidade, hein, que você me colocou sendo a primeira convidada aqui. Sem pressão, sem pressão. Mas que legal também a gente ter mais mulheres, né, Aline, no esporte, comentando esse espaço. Acho que a gente realmente tem que ocupar. E como vocês falaram, Brasileirão de Volta, a gente gosta muito de falar sobre futebol, né? Então, muito bom estar aqui com vocês para falar sobre isso. Uma pena que a arbitragem aí que roubou a cena e foi a grande protagonista dessa primeira rodada. Acho que realmente precisa ter uma profissionalização dos árbitros, né, para ser uma coisa mais séria. Apesar de eu concordar com você, Frank, acho que tem um pouco de falta de vergonha na cara, né, porque o VAR está ali justamente para ajudar. Em alguns casos, os árbitros acabam não levando em consideração a opinião do VAR, né? Foi o que aconteceu no jogo do Flamengo, por exemplo. Então, realmente, uma situação difícil para os árbitros nesse momento de Brasileirão, mas vamos falar sobre isso e muito mais. Obrigada mais uma vez pelo convite. Muito feliz de estar aqui com vocês. Com a bola rolando, o que você destacaria? Você gostou de alguma coisa que você viu? Eu acho que os jogos de sábado foram um pouco melhores do que os de domingo, né? Acho que o Internacional, que ganhou em casa do Bahia, né? Acho que foi o melhor jogo que a gente teve ali nessa rodada, pensando que a arbitragem tomou muito à frente, né? Acho que o Palmeiras, como a Aline falou, conseguiu, mesmo fora de casa, 23 anos de invencibilidade ali do Vitória no Barradão, conseguiu quebrar isso, mesmo com um time misto, mesmo jogando mal, porque a gente sabe que, na verdade, o que vai no Brasileirão são os 3 pontos, né? Então, com um time misto, num gramado muito ruim, né? Tem aquela cena que os funcionários começam a usar uma chapa para tirar ali aquele fofo que ficou no gramado, aquela grama alta, até perigoso, né, para os jogadores. Mas apesar desse cenário, fez o resultado, que é o que realmente importa. O Corinthians esperava mais, esse Corinthians jogando em casa, com 1 a mais praticamente o segundo tempo inteiro, não conseguiu ser efetivo. É claro que o Galo está muito à frente, né, do Corinthians hoje, pensando em elenco, vai disputar o campeonato, vai disputar o título, não é o caso do Corinthians, mas senti falta dessa efetividade, né? A gente consegue perceber um Corinthians já muito acertado defensivamente, né? O Antônio Oliveira até falou sobre isso, que tem muito essa segurança no time, no esquema defensivo, mas faltou marcar, fazer gol diante da torcida, que é algo forte aí, né, do Corinthians jogar em Itaquera, na Neoquímica Arena. Faltou essa efetividade, né? Acho que tudo bem, pensando que é o Galo, um empate não é tão ruim, mas acho que quando você tem um jogador a mais, pelo menos um gol ali, acho que faltou aí para esse Corinthians. E o São Paulo tá difícil defender o Carpini, viu? Olha, quem imaginar. Que fase. Difícil, assim, a situação. Eu entendo que tem os desfalques aí, né? Departamento médico cheio, o Lucas, Sempre Rafinha. cheio, né? São Paulo é incrível isso. Essa é uma questão também. Por quê, né? Quais são as lesões? Por que tantas lesões? O rendimento? O que acontece com os jogadores? Acho que essa também é uma questão que a gente precisa levantar. A gente até conversou aqui nas últimas semanas, porque ano passado o São Paulo falou que ia ter uma renovação, aí teve essa renovação, falou que os aparelhos realmente, né, vieram de uma outra gestão, que precisava ser renovado, diz que renovou. Mas continua tendo tipos de lesões musculares que um departamento médico de qualidade não tem, que você não vê outros times grandes tendo, e o São Paulo continua tendo esse tipo de lesão. Eu não sei se é o profissional que está lá à frente. Talvez tenha que trocar esse profissional também. O Lucas até falou, né? O Lucas, que é uma peça fundamental aí para esse São Paulo, até falou que a lesão é um pouquinho mais chata, vai ficar fora. E ele, que era um dos nomes do São Paulo, carregou muito, né? Eu brinquei no Paulistão que acho que se tinha alguém que não merecia a desclassificação do São Paulo, era o Lucas, que joga pelo meio time. Pra correr. Ele é muito diferenciado, assim. É claro que a gente tem outros jogadores maravilhosos, né? Que entregam muito. Caleri joga muita bola, né? Os meninos estão chegando agora. Até o Galo, que estava machucado, já jogou muita bola também. Agora ele está voltando. O Luciano entrega bastante. Esse André Silva que está chegando também é um bom jogador, bem posicionado e tal. Mas, assim, igual o Lucas, no Rames Rodrigues nem compara. Tem raça, né? Não Além tem de técnica. Então assim, você tá lá vendo o jogo, do nada, o que aconteceu? Me assustei. É o Lucas que fez alguma coisa ali que você nem percebeu em segundos e tá na frente do gol. Sozinho, né, Aline? Muda o status, né? Muda o status. Demais, muda, e faz muita falta. Talvez se ele tivesse nessas últimas rodadas aí, nesses últimos jogos, o São Paulo não sofresse tanto pra fazer gol. Talvez ele já garantisse o dele, né? O que você acha, Frank? Você acha que ele é mais... Não, eu acho que assim, o São Paulo tem outro nível de futebol. É como se, com o Lucas em campo, é como se fosse um outro esporte, entendeu? Ele muda radicalmente assim o status do time, né?
Vamos começar dando uma conferida nos resultados da rodada, né? Os jogos que foram realizados aí, os 10 primeiros jogos do Campeonato Brasileiro, né? Na rodada que começou no sábado, com esses 2 jogos que a Camila destacou, um deles o do Internacional, né? Vitória sobre o Bahia por 2-1. Aí a gente teve o empate do Criciúma contra a equipe do Juventude, 2 caçulinhas aí do Campeonato Brasileiro. O jogo foi em Criciúma, né, no Heriberto Rios. E aí o curioso é o seguinte, daqui a pouco os resultados vão entrar aí na tela para você. O curioso é o seguinte, o Renato Kaiser, que fez o gol da equipe do Criciúma, não vai ficar no Criciúma, né? Está voltando para o Fortaleza. Ele estava emprestado, mas o Fortaleza perdeu o Thiago Galhardo para o Goiás. E aí o Renato Kaiser vai voltar lá para o Leandro. O time não quis abrir mão do jogador. Porque acho que ao invés de contratar, acharam mais fácil chamar de volta, né? Mas parece que ele teve um entreveiro lá com o Vojvoda. Inter 2, Bahia 1, Criciúma e Juventude empataram por 1-1. Tivemos o empate também do Fluminense contra o Bragantino. Foi outro bom jogo aí da rodada, esse 2-2 no Maracanã. A derrota do São Paulo em pleno Morumbi, 2-1 para o Fortaleza. No domingo, Vasco da Gama 2, Grêmio 1, um dos jogos polêmicos aí. O Flávio Rodrigues de Souza estragou a partida de tal maneira que, assim, tem erros que acontecem e você supera. Ele cometeu um erro que foi tão grave, que não dá para superar. Não, que aí depois, não sei, passar um pano, para dar ele cometeu um outro erro tão grave por conta do primeiro. A gente vai falar sobre isso mais adiante. O Corinthians empatou com o Atlético Mineiro por 0-0. Tivemos a goleada do Atlético Paranaense do Cuca sobre o Cuiabá por 4-0. O Atlético Goianiense perdeu para o Flamengo 2-1, jogo polêmico também. Cruzeiro e Botafogo 3-2. Neste jogo nós tivemos a imagem do final de semana do Campeonato Brasileiro. A gente vai mostrar para você também daqui a pouquinho. Meu Deus do céu. E o Palmeiras venceu o Vitória jogando lá no Manuel Barradas 1-0. Foi o jogo que encerrou a rodada. Nada de anormal aí, eu diria, nenhuma zebra, né? Não, digamos assim. Acho que não. Talvez a goleada do Atlético Paranaense não era algo assim, uma vitória normal, né? A vitória acho que já era esperada, né? A goleada que eu sempre falo, um fenômeno à parte. Mas eu acho que já esperava o Atlético Paranaense contra o Cuiabá, o Atlético sair na frente aí com esses 3 pontinhos no comecinho. Acho que a surpresa negativa, como a gente já falou, o São Paulo, né? Que jogando em casa, um time acho que até melhor que o do Fortaleza. Tudo bem que o trabalho do Vojvoda lá já é muito consolidado, né? Tanto que já tentaram até tirá-lo de lá e ele optou por ficar. Mas acho que seria a surpresa negativa. O Bragantino tem um time bom também, com empate com o Fluminense em casa, atual campeão da Libertadores. Também foi um bom jogo. É o que a gente costuma brincar, né? O Bragantino, quando você acha que vai, você fala, agora vai. Aí não vai. Aí morre de novo. Olha, eu vou te falar que eu não fiquei surpresa com essa derrota do São Paulo. Já esperava pro contra do time? Então, porque contra o Cobressal, eu achei... A galera, assim, fica feliz com a vitória, 2-0, mas eu achei muito fraca a partida. Antes eu já não tinha a partida que perdeu, né, pro Tajeres, já... Foi um desempenho bem abaixo, né? E aí perdeu os 3 jogadores ali, o Rafinha, mesmo que ele ainda não aguente os 90 minutos, tá? Mas né, a gente sabe tudo isso que envolve. Exato. Né? Ele tem isso, ele é um líder dentro de campo. O Lucas, que é o gênio, o Wellington Rato também faz falta, mas eu acho que esses 2 jogadores principalmente. E o São Paulo não vem apresentando. O Carpini vem fazendo mudanças que eu acho que não tá funcionando, sabe? E ele vem apostando nessas mudanças. E aí é aquela coisa que a gente fala. Às vezes inovar, eu quero fazer do meu jeito. Às vezes dá certo e às vezes não dá. E quando não dá, acho que tem que dar um passo para trás. Acho que ele tá começando a notar que esse raciocínio dele aí... eu não sei nem se é só o 3-5-2, né? Que ele mudou a forma do time jogar. Mas... eu não sei. Tem um pouco da pressão também, né? Pode ser. Tá um momento péssimo pro desempenho. Pode ser. O time caiu muito, né? Começou aí a temporada quebrando o tabu na Neoquímica Arena, Supercopa em cima do Palmeiras. Todo mundo achou que o Carpini era a resolução dos problemas. E de repente o time começou a cair de uma maneira... E acho que nesse momento tem muito a ver com as escolhas dele, como você falou, né? As mudanças que ele tá bancando e os jogadores importantes que estão fora. Então acho que também a culpa não é totalmente... do Carpini, né? Tem o desempenho dentro de campo, isso eu concordo com você.
Aí você citou ali a mudança, né, que ele acabou fazendo e os jogos do início da temporada. Sim. Só que eu acho, de verdade, talvez seja loucura na minha cabeça, eu acho que no começo da temporada tinha muito trabalho do Dorival ainda. Na cabeça dos jogadores, entendeu? No treinamento dos jogadores. Agora que a gente tá vendo o trabalho do Carpini. Então, o resultado lá, o tabu que quebrou, tudo bem, ele já estava trabalhando um tempo. Mas a Supercopa do Brasil contra o Palmeiras, para mim era mais um resultado do trabalho do ano anterior, que o Dorival fez com São Paulo, do que o próprio trabalho do Carpini, entendeu? Concordo com Então, você, assim, o time ainda tinha uma cara agora do a gente Dorival. entendeu? Agora a gente tá vendo São Paulo com a cara do Carpini e não tá dando certo. Esse que é o esquema, entendeu? E com as competições rolando ao mesmo tempo, né? Libertadores, Isso. que ele nunca disputou, né? Não E tem é essa pressão. experiência, não sabe como é que funciona. E acho que mais pressionado, pensando justamente isso, né? A torcida usa muito exemplo de comparação, de outros trabalhos, com todo respeito ao Carpini. Nunca comandou um time grande antes de chegar ao São Paulo. É difícil, né? porque uma coisa é você pegar um time que vem da pindaíba, né? Vamos ser sinceros. Você pega um time que tá super mal ali, não, aí você já consegue... É uma chegou coisa. num Tipo, ele fez no Juventude, que ele fez no Água Santa, beleza? O time tava aqui, ele trouxe pra cá. Agora você pega um São Paulo, que tava mal, aí o Dorival vem, Copa do Brasil, time jogando bem, Lucas, não sei o que, não sei o que. Ele pega um time que tá aqui em cima. Ele Destruiu todo o trabalho, praticamente. Não, mas Duas semanas. ele vai sofrer pressão pra ser o melhor. Ele não vai ser comparado com... Sim. O trabalho dele não vai ser nem comparado com o do Rogério, vai ser comparado com o trabalho do Dorival, que é quem estava antes dele. Então ele vai sofrer essa pressão. Então a escolha que ele tomou de ir para um time que veio sendo campeão e o técnico está na seleção brasileira agora é dele. Então, É alto também, infelizmente, né? A comparação eu também discordo desse jeito que a gente é meio imediatista aqui. Talvez você concorde, que a gente é imediatista. Sim, total. A gente quer resultado pra já. Mas não vai mudar. Então ele tem que aceitar que ele vai sofrer pressão, né, Frank? Você acha? Às vezes muda. Eu concordo com você quando você fala que assim, ó, ele pegou o trabalho do Dorival, então tinha aquele resquício lá no começo, né, do trabalho dele. E talvez, de fato, os jogadores tenham alguma dificuldade para assimilar aquilo que ele está tentando trazer para o São Paulo, né? Sim. No sábado, teve um lance com o Eric, e o Eric entrou no segundo tempo. Ele foi passar a orientação para o Eric, e o Eric começou a debater com ele. Não, mas, pô, sabe, gesticulando. Aí segurou no ombro do rapaz e falou, meu, vai lá e faz o que eu estou pedindo para você. Quem diz o técnico né? sou eu, né? Se der errado, está nas minhas costas. Então, já percebi que existe essa... Ele não comanda o vestiário, então. eu acho que não, viu? Ou não está conseguindo nesse momento. Não sei se ele precisaria de mais tempo, se ele precisaria de mais... ou até mesmo mais maturidade, né? Não, é aquilo também. Teve um ano que o Palmeiras perdeu a Supercopa para o Flamengo, perdeu a Recopa Pro Defensa. para o Defensa e Justiça, e o Abel balançou naquela época. Muitos torcedores ali queriam que ele fosse demitido, que não vale nada, mesmo depois de uma conquista da Libertadores e de uma Copa do Brasil. E a diretoria optou por bancá-lo e deu no que deu. Depois disso ele ganhou tudo e mais um pouco. Então, é aquilo, a gente realmente é imediatista, a gente quer para já, a gente quer que resolva, mas, ao mesmo tempo, se você não dá esse tempo de trabalho pro Carpini, né? pro cara trabalhar, não vai dar certo. Então, talvez, será que não é o momento do Carpini também ter esse tempo? Porque o Abel também não era ninguém, não tinha ganhado nada. Claro, ele veio de uma Libertadores e uma Copa do Brasil com o Palmeiras, mas no histórico dele como técnico fora do Palmeiras, ele não tinha nada, e a diretoria optou por bancar. Então, talvez, acho que a diretoria do São Paulo também queira dar um voto de confiança pro Carpini. Ó, você tem até, sei lá, terceira rodada, quinta rodada do Brasileiro para mostrar realmente que você merece estar aí. Então, de repente, dá esse voto de confiança. Se os resultados continuarem negativos, não vierem, aí realmente tem que ser uma troca. Mas também quem? É isso que eu jogo para vocês. Esse é o problema, né? E eu também acho que também o perfil da diretoria do São Paulo e do Palmeiras não é o mesmo, assim. Não sei se funcionaria. Eu, assim, gosto, não tenho uma grande crítica à diretoria de São Paulo. Acho que vem fazendo um bom trabalho, mas eu acredito, eu vejo, né? Que eles caem muito mais na pressão da torcida do que a diretoria do Palmeiras. Isso, entendeu? Perigoso. Você entendeu? tomar uma atitude só porque a torcida falou, só por, né, E eles caem mais, eles caem mais, assim, a gente consegue ver aqui na mídia, né, que um ou outro aparece falando algumas coisas que devia ficar internas, e eu acredito, assim, que a diretoria de São Paulo não vai ficar do lado do Carpini como a Leila ficou do lado do Abel, assim,
A Leila, ela tem um perfil, assim, que eu acho que é o ideal, né? Ela tem esse perfil que é o dela, é o jeito que eu administro. Né? Você tá pedindo jogador? Não vou comprar agora. Eu vou comprar quando eu quiser, quando eu tiver dinheiro, quando a Bel achar o cara certo. Não vou apostar no cara errado. Ou ela fala... não vou pagar o carnaval de vocês e tá tudo certo. Eu não acho que a diretoria de São Paulo tem essa postura. Eles são muito ligados com a torcida no nível de cair sim na pressão, sabe? Então eu não sei. Talvez o Carpini não tenha esse tempo. Não tem esse tempo. Não com essa diretoria. Entendeu? Mas é só esperando, né? Às vezes eu queimo minha língua, tô errada aqui, tá tudo certo também. Faz parte. Não, mas eu acho que assim. Trincou a relação do Carpini com a torcida. Isso eu acho que já é 80% do caminho, entendeu? Para as coisas não caminharem. Porque ao menor sinal de problema dentro de campo, a torcida vai gritar contra ele. Como fez depois do primeiro gol do Fortaleza, como fez depois do segundo gol do Fortaleza, como fez ao final da partida, que as vaias no Morumbi sábado, elas cessaram, os xingamentos cessaram a partir do momento que o Carpini sumiu para dentro do vestiário. Entendeu? Então, a torcida de São Paulo já personificou no Carpini os problemas que a equipe tem enfrentado dentro de campo. Né? Independente de DM cheio, já achou um culpado ali, né? Não estão fazendo essa associação mesmo. E isso que você trouxe, né, essa imagem do Eric, essa discussãozinha aí que eles tiveram no gramado, também mostra isso. Expõe que ele também não está... Nem a torcida está do lado dele e, pelo visto, também os jogadores não. E a gente sabe que jogador derruba técnico quando quer. Então, essa imagem que você traz também mostra um pouco isso, expõe ainda mais o Carpini, né? Por mais que o Caleri tenha falado diferente, né? E também, acho que a gente compara a diretoria, a gente também pode esquecer da característica da torcida de cada time. E a torcida de São Paulo é impaciente, assim. Acho que toda a torcida... A gente, não, mas o torcedor quer já, quer ser Não, campeão, quer já, quer logo. Mas, por exemplo... jeito. Eu já vi a torcida de São Paulo queimar muita gente que não era culpada no time, queimar jogador. Então, se escolheu, acabou, assim. Se escolheu, esse aqui é o problema. Se você virou o alvo, você vai ser você pode ganhar 3 jogos, você perdeu um, não sei, sabe, assim... Então... Eu só fico pensando quem viria no lugar, assim. Acho que em trabalhos... esse é o grande problema. Não sei, por exemplo, Pedro Caixinha, que tem um trabalho muito bom no Red Bull Bragantino, não vai querer sair de lá para assumir uma bucha. Lá ele não tem pressão, tá numa boa, o que é até um problema, né? Comodismo, gera um comodismo. Exatamente, o time é eliminado, o time não é classificado e tá tudo bem. Ele tá lá numa boa, o salário caindo, ninguém faz protesto. Óbvio que a gente também não tá aqui incitando essa violência de protestos, mas assim, uma pressão é sempre boa para você até trabalhar melhor, para você melhorar. Lá não acontece. Então, eu não sei se ele viria. Então, a minha dúvida é essa, talvez trazer alguém de fora, um técnico gringo, que também agora tá na moda... pode ser. Os portugueses estão na moda, né? Então, já pensou, por exemplo, o Caixinha ou outro português e o trio de ferro todo comandado por portugueses? Seria algo inédito aí, né, na história do futebol paulista. Bom, a gente falou aqui um pouco de São Paulo, está na pauta aqui para a gente analisar mais para frente, mas se tiver mais assunto a gente fala, se não já falamos. Vamos colocar aqui na tela o resultado do jogo do Palmeiras para a gente iniciar a análise desta partida, assim, conversar um pouco sobre essa partida. A análise também a gente vai resenhar a respeito aí, né, do que a gente viu nos jogos, do que a gente gosta, do que a gente não gosta. A dupla TikToker. Aí tem o Endrick e o Rios, porque o Rios foi o autor do gol, né, da equipe do Palmeiras, o gol que deu a vitória. E ontem nós tivemos a escalação pela primeira vez da duplinha, né? Endrick e Estevão. Esperava ver um pouquinho mais dos dois, assim, conjuntamente, né? Sim. Acho que o Estevão ficou tímido. Ele é muito jovem, né? E uma expectativa muito grande em cima dele. Tem gente que fala que é o novo Endrick, né? O apelido dele é Messinho. Mas demora. É muito novo ainda. O profissional ainda é diferente. Ele falou mesmo naquela entrevista coletiva que a gente chegou a ver aqui no primeiro jogo, o primeiro gol que ele fez, que para ele foi difícil a chegada, que ele teve que se adaptar. Ele ainda está se adaptando, né? O próprio Endrick, quando veio das categorias de base, demorou um pouquinho, né? Teve gente que criticou o Endrick, gente, no começo. Não sei se ele vai ser tudo isso, não, né? Não sei, tá vendo? Porque o pai Abel segura lá, né? Uma coisa é... Então... Mas é importante saber lidar, né, com isso, colocar o jogador no momento certo, não colocar essa pressão, até porque é isso, a gente está falando de garotos aí de 16, 17 anos, e é interessante que o Abel
como, né, o Frank brincou aí, pai Abel sabe administrar isso, porque é importante que esse jogador, desde jovem, já tenha essa maturidade, né, essa cabeça de entender o porquê ele está escalado, o porquê não está, de não ter essa pressão de fazer o primeiro jogo, ou não fazer o primeiro gol, ou fazer uma partida incrível, ou porque eu tô fora nesse e não tô naquele. Acho que o Abel consegue mesclar isso também, não só com os garotos, mas como o time, né? Como a Aline falou, que não tem time titular e reserva, acho que é muito esse trabalho do Abel, né? Tanto que ele não, desde do dia 1 dessa temporada, não repetiu nenhuma escalação até agora, né? Então ele consegue mesclar, e é claro que tem os jogadores de confiança, os caras que acabam sendo titulares mais vezes aí, mas ele consegue mesclar isso muito bem e isso traz resultado, né? Porque é o que a gente vê num jogo ruim, um jogo que o Palmeiras não foi bem, mas consegue trazer o resultado para casa, os 3 pontos, já pensando que tem Internacional no Brasileirão, né? E vai ter que jogar na Arena Barueri, porque tem jogo no Allianz, ou seja, joga fora de casa, como a própria Abel fala, né? A Arena Barueri não é a nossa casa. Com Libertadores e vindo de resultados, né? Então, campeão do Paulista, ganhou na Libertadores, né? Fez o resultado também na Libertadores e ganha também na primeira rodada do Brasileiro. Então, isso também trazendo resultados. Tem gente que ainda acha ruim, né? Vem de 3 vitórias. Nossa, eu queria ter Tem gente esse que ainda não tá bom. Então, o que mais que tá bom? Né? Queria ter esse tipo Nível de problema. de exigência tá demais. Aqui, ó, eu vou falar, eu tava pensando... ontem eu tava em casa lá, depois dos jogos, né, descansando, eu tava pensando sobre o Richard Rios. Eu tava pensando assim, ele é o tipo de jogador que, você detesta ele no time do rival. Assim, nossa, que cara chato. Alguém chega lá e dá um chega pra lá nesse cara. Mas pra ter no seu time, ele é o tipo de jogador que você fala, quero no meu elenco. Porque ele é muito raçudo, né? Sim, a única coisa que eu não gosto dele é que às vezes eu acho que ele vai perde a mão, né? Um pouquinho a mais nas faltas, um pouquinho mais. Todo jogo, pelo menos tem um cartão corre, amarelo, né? Quando ele chega atrasado. Isso. Mas realmente foi um nome de peso aí, né? Que tem se consolidado muito no Palmeiras. Uma opção ótima pro Abel, né? No time. E é curioso como ele se dá bem com os meninos, né? Sempre dançando. Ele é muito jovem também, né? 23 anos, se eu não me engano, tem o Rios. A gente, às vezes, até esquece, né, a idade dos jogadores, porque é uma pressão tão grande. E jogando campeonatos já de alto nível, a gente esquece. Mas os jogadores são muito jovens. O Palmeiras aposta nesses jogadores jovens, né? É uma estratégia dessa diretoria, até para revenda. É o estilo que a diretoria adota e o Abel também. Então... Não, mas eu gosto muito. E ontem o cartão amarelo dele foi por reclamação, né? Não foi nem por ontem. Ele é tipo um Luciano pro São Paulo. Assim, não dá ainda pra comparar na grandeza, que eu acho que ele ainda não é essa figura pro Palmeiras. Mas o Luciano é aquele jogador que também a galera que não é São Paulina reclama. Incomoda, né? Não sei o quê. Ai, o Rios é a mesma coisa, eu acho, dentro do Palmeiras. Ele tem esse espírito meio Luciano, você não acha? A diferença é que o Luciano reclama de qualquer coisa. Aí, né? ó, tá vendo? Não, ele reclama dos próprios companheiros, né, meu? Ele tá lá na área, o cara, vou chutar, chutou, perdeu, ele se joga, esmurra o chão, sabe? Ele é assim. Ele é assim, ele é over, mas ele reclama de tudo, até que o árbitro chega e fala, para de reclamar aí, pelo amor de Deus, senão eu vou ter que te dar um cartão amarelo, né, de tanto que você gesticula, assim, tal. Mas eu acho ele raçudo, disputa tudo quanto é bola. Não, mas ele é um pouco chato, ele cutuca também, o Rios, ele talvez não reclame tanto, faça aquelas caras e bocas lá, mas ele também e tem que ser advertido, né? E ontem, curiosamente, ele não recebeu pelas faltas, né? Recebeu por reclamação. E aí passou todo o restante do jogo, até falei aqui, eu falei, ele precisa tomar cuidado, porque ele está com amarelo, o Gabriel Menino não está bem, de repente jogou muito mal. Jogou muito mal. Eu acho que ele estava em Nárnia ontem. Eu não sei porque o Abel não tirou ele logo no intervalo. O Abel não... Ele espera, né? Isso incomoda muito para quem tá assistindo. Você sabe que o time tá mal, já faz a troca, mas é muito difícil. Ele vai ali nos 25, não sei se ele tem alguma... Todos eles. Né? Alguma coisa que o despertador, ele demora despertador também. Ali. O Antônio Oliveira demora, o Carpini... Eu fico pensando, será que eles têm um acordo, eles aprendem em algum lugar que tem que volta no segundo tempo da mesmo? Sorte, né? Vamos mudar ali, porque o 25 é meu número da sorte, 25 minutos do segundo tempo. E o 25 dele é o Gabriel Menino também, né? Então... Isso.
Mas não foi bem ontem não, o menino. E aí ele tirou o Veiga, né? O menino começou a tocar lá com as bolas paradas, mas teve um lance ontem no jogo do Palmeiras contra o Vitória que assim, o torcedor também não está perdoando e realmente que foi o gol desperdiçado pelo Rony, né? Saída de bola equivocada, não tinha goleiro, não tinha nada, ele deu um tapa a mais na bola, ele poderia, sei lá, ter chutado direto, enfim. Fosse mas... o Hendrick, Mas esse é o Rony, né, Felipe? Esse é o Rony. Aline, é difícil. Ele é ao mesmo tempo que ele é técnica. importante, ele dá umas vaciladas. E aí, assim, o que acontece? Ele dá munição para ser criticado, para o torcedor, de repente, duvidar da capacidade dele. Porque ele é um jogador que tem uma história e uma relevância já. Eu lembro quando ele Para chegou essa que fase. tinha muita piada, né, da torcida sobre ele. Quando ele vai fazer, porque ele demorou muito para fazer o primeiro gol, então tinha aquelas figurinhas no celular, né, de o 100º gol. Então ele foi muito questionado quando chegou, mas acabou se tornando um nome forte, principalmente na Libertadores, né? Parece que ele é o homem gol de Libertadores. Mas acho que é isso, falta um pouco de técnica. Ele tem raça, ele vai atrás, ele não desiste, vai na bola, chega, né? É impressionante. Às vezes ele dispara, ele corre muito, tem uma velocidade, mas ele não tem técnica, né? Um jogador, tecnicamente falando, não tão bom. Então, acho que nessas horas, né, que nem a Aline brincou, se fosse o Hendrick, claramente... Lá né, na seleção tem essa... brasileira sobrou pro Rodrigo, por exemplo, vocês lembram? E, imagina... Então. Eu acho que é a mesma categoria. Hendrick e Rodrigo, pra mim, tá logo ali, ó. É isso. Imagina eles jogando juntos, vai ser bom Não, eu de não ver. vejo a hora. O Frank também não vê a hora, né? Deles não vejo a jogarem hora. junto no Real Madrid. Eu não vejo a hora, eu queria muito ver. O Palmeiras vai se lascar, Mas a gente vai quando ver o sair. Rony, pô. Não, mas o Palmeiras tem muitas possibilidades, cara. Não vai... Mas é difícil, né? Que Será o Hendrick que é ele é fora de insubstituível, série, né? É isso, é difícil achar Não tem um cara do mesmo nível do Hendrick, mas pelo menos um jogador que tenha uma técnica, que faça aquele drible. Não sei se o Dudu, quando voltar, né? Que tá voltando. Mas vai demorar um Mas- pouco, porque ele tá um tempo sem estar com o time Até mesmo. entrar no ritmo. É que é isso, com Flaco e Rony, o torcedor palmeirense vai sofrer, porque, tecnicamente falando, muito abaixo, né? Por isso que o pessoal espera aí que o Estevão possa crescer já assim rapidamente o nível do Já futebol. pensou? o Será que o Rômulo raio também. cai 2 vezes no mesmo lugar? É que o Rômulo é no meio campo, mas tem ele também, que é um jogador Verdade. muito bom, né? Vamos ver como que o Abel vai usar ele. É isso aí. Se ele Lembrado. fica ali no meio ataque, É outra consegue- curiosidade aí da torcida do Palmeiras, né? Quando é que o Rômulo vai estrear? Tem ficado no banco de reservas aí em jogos sucessivos, mas ainda não teve oportunidade de entrar. Ontem até ele sacou o Rafael Veiga, colocou o Fabinho, né? Colocou um volante. Mas enfim, a opção já- do técnico. Até acho que já merecia ter mais oportunidade, porque o Veiga também está num momento muito ruim, né? O Veiga sumido nos jogos, não ter feito bons jogos, assim, o Abel até demora para mudar, às vezes nem muda, porque não tem opção, né? O Fabinho muito jovem, também muito nível de comparação Veiga e Fabinho, não tem como comparar, mas acho que de repente numa dessa o Rômulo poderia ter mais chance, até para ser testado, né? Veio do Novo Horizontino, fez um ótimo campeonato, foi uma das revelações no Campeonato Paulista. Com o Novo Horizontino já poderia ter tido mais oportunidade pensando no mau momento do Veiga, né? Acho que isso se reflete no time. Quando o Veiga vai mal, o time todo do Palmeiras vai mal. Então, acho que é isso. ele é O uma torcedor peça espera já fundamental. ver o Rômulo o quanto antes, né? Já que trouxe, vamos lá. É que eu acho que tem Verdade. aquela questão de que ele foi fazer os exames, né? E aí parece que ele ainda, para ele aguentar o nível de jogo que os jogadores do Palmeiras aguentam, ele tem que ainda fazer algumas Melhorar coisas, alguns índices, né? Melhorar alguns índices. Mas assim, 20 minutinhos, segundo claro. tempo, poxa, não custava nada. Mas assim, o Abel não cai impressão desse tipo. Porque quando o Hendrick entrou, todo mundo ficava, e o Hendrick? O Hendrick vai entrar quando? E ele, vou colocar o menino. Ele Quando até for pra brincou, né? colocar. Vai pra Disney, falou que o Estevão também tem que ir pra Disney. Então, tipo assim, ele não adianta nem perguntar pro Abel, eu acho isso, sabe? Que ele vai pôr quando, assim... Sim. Eu não sei se ele entra por agora, assim, eu realmente... Vamos continuar nessa Ontem eu já expectativa. achei que não entraria. Eu achei que não entraria. Quarta-feira a gente vive essa expectativa de novo, porque tem o jogo contra o Internacional, né? Lá na Arena Barueri. Aliás, o último confronto entre Palmeiras e Internacional também foi na Arena Barueri, né? No Brasileirão do ano passado foi um belo jogo do Hendrick. Vai ser na arena pelo... show, né? Show do Jonas Brothers, talvez. Algum dos integrantes É. aí, parece. Palmeiras que tem jogado muito na Arena Barueri, né?
O Abel adora. É péssimo, é. O Abel que não, adora. né? Ei, como ele A Leila gosta. adora. A Leila é ótimo, Maravilhoso. claro, ela é dona do estádio, né? Então, ela até falou, prejuízo bilionário para o Palmeiras jogar fora do Allianz, tanto que teve até reclamação pelo valor dos ingressos na Libertadores. O estádio nem estava lotado, o Abel até expôs isso. Foi uma crítica que ele fez ali para Leila, né, indiretamente, porque é isso, se não joga no Allianz, realmente a renda é menor, né? Cabe mais gente. E a Arena Barueri não tem aquela pressão, não é o gramado que o Palmeiras está acostumado, de difícil acesso para o torcedor, então realmente muito ruim. Mas até agora é a opção que tem. Quando o Pacaembu não ficar pronto, eu acho que é a opção. Existe essa expectativa também, né, do Pacaembu voltar, da gente voltar a ver jogos lá, o Santos que quer muito jogar também no Pacaembu. Então, por enquanto, tem que ser Arena Barueri, não tem jeito. Aliás, sobre ingresso, o torcedor do Corinthians também reclamou dos preços na Sul-Americana e ontem nós tivemos 44 mil torcedores porque o ingresso estava mais barato, certo, seu Augusto Melo? Viu, Sim, Leila? menos. Tem que Mas copiar vamos ver se aí. na Libertadores vai manter. Na Libertadores não, na Sul-Americana vai manter, né? Porque na Sula foi bem caro o ingresso do Corinthians. Aí não E dá, aí né? não deu 2 milhões de renda, né? Não. Aliás, quando a gente for falar de São Paulo, a gente fala do público também, que foi o pior do ano lá no Morumbi sábado. Olha só, Maria Fátima de Melo está dando boa tarde, boa transmissão para a gente aqui. Muito obrigado, Maria. Lembrando que vocês podem participar respondendo nossa enquete, né, no chat de hoje e mandando a sua mensagem também, sua pergunta aqui pra gente. Não se esqueça de se inscrever no canal, acionar o sininho para receber as notificações, deixar um like aí na nossa transmissão e compartilhar com as suas redes sociais o nosso Link Esporte Clube, que hoje está recebendo a Camila Gigliotti do portal R7. Você está há quanto tempo lá no R7? Desde 2016. Uma história já, né? Eu comecei lá com entretenimento, né, que foi... Na verdade, comecei minha trajetória muito por entretenimento, uma oportunidade que surgiu, acabei ficando e gostei. E aí, aos poucos, comecei a migrar para esportes, né? Desde que a Record começou a transmitir o Campeonato Paulista, fui convidada para fazer a transmissão digital, que é a transmissão dos jogos com o Bola, o Carioca e o Silvio Luiz. E a gente no pré e no pós-jogo, eu, o Zé Luiz e o Cosme Rimoli, grande Cosme Rimoli, junto com a gente. E aí, desde então, comecei a fazer cada vez mais conteúdo de esporte, né? Tive uma passagem também pequena, na época de estágio, no Placar Real, aquele minuto a minuto, que você tem que descrever exatamente o que você está vendo para a pessoa que não está vendo, no IG, fazia algumas coisas, mas, de fato, migrei totalmente para o esporte agora, sempre fui apaixonada por futebol, minha infância inteira, assim, minha família respira futebol, todos os eventos de família têm a ver com futebol, você fica até meio de fora, assim, se você não acompanha. E aí, desde então, estou com essa cobertura do Paulistão, tem um blog de futebol feminino também que estreou mais ou menos junto com vocês aqui, também é filho novo meu, Qual o chama nome? Gol Delas. Ai, que legal. O futebol feminino também já é uma realidade, né? Uma modalidade que cresceu muito Teve e que merece Brasileirão espaço. esse final de semana, né? Sim, né? Brasileirão com protesto, inclusive, das jogadoras, Exato. ao Cleiton Lima, né? O técnico do Santos, que volta depois de denúncias de assédio aí. Então, também tenho esse projeto que está sendo tocado com muito carinho. E o Joga nas 11, né? Que é mais ou menos uma bagunça organizada que a gente faz aqui, que nem vocês, que ficou ao longo do Paulistão e agora continua com o Brasileirão uma vez por semana. Então, eu brinco que, como o próprio nome do programa fala, Joga nas 11, eu faço um pouquinho de tudo também. Jogo nas 11. Estou ali no R7, com o blog, com conteúdos legais e também com essa cobertura de Campeonato Paulista nesses 3 anos de Record, de Campeonato Paulista na Record. E no fim de semana tive a oportunidade de comentar o jogo final da Série A2, que foi muito legal. Assim, foi um convite que a Record News... Você fez os 2 jogos, né? Fiz os 2 jogos, na quarta e no sábado. Eu, o Lucas Pereira e Salvo Espínola. Foi muito legal, assim, uma honra estar ali com eles e o convite que veio da Camila Moraes, né, que é a diretora da Record News e que eu super aceitei. Eu nunca tinha feito esse comentário em tempo real, porque a gente faz lá diferente, né? Um comentário pré, pós, né, intervalo, que você analisa. Agora, ali no comentar o jogo realmente foi um desafio, mas que eu adorei, assim, um momento muito legal da minha carreira também. Foi um jogo muito bom, os 2 times que voltam aí para a elite, né, do Paulista do ano que vem e fizeram valer essa final, um jogo muito pegado, principalmente o segundo, né? O primeiro jogo foi mais morno, mas acho que final tem muito disso, né? O jogo mais estudado, mais equilibrado, e um segundo jogo que foi incrível,
se o Noroeste tivesse ganho, né, Velo Clube e Noroeste, não seria nenhuma surpresa, porque fez por merecer também, mas muito legal. O segundo assim, jogo terminou empatado, né? Foi, no agregado foi 2-1, né? E o segundo jogo 1-1. O Noroeste, que teve até um jogador a mais, não conseguiu aproveitar, né, essa oportunidade. E, na verdade, ao contrário, né? Teve um jogador expulso, é que pelo volume de jogo do Noroeste, parecia que era o contrário. Que o Velo Clube que tinha um jogador a mais, e no final ainda o goleiro Gabriel Félix, goleiro do Velo Clube, fez uma defesaça, salvou ali, era o último lance que levaria para pênaltis, né? A gente estava querendo pênalti, torcendo, que a gente queria ver o Lucas Pereira narrar mais gols, gritar gols. A torcida do Velo não queria de jeito nenhum, né? Que pênalti é isso. Quando não é o nosso time, a gente adora, né? Aquela emoção, aquela legal coisa, de ver, né? legal de assistir. Então a gente estava ali torcendo para pênaltis, não aconteceu, mas de qualquer forma foi uma grande final. As duas equipes assim de parabéns, muito felizes aí também por estarem de volta à elite, né? Guilherme Alves, que é o técnico do Velo Clube, que tem essa carinha já conhecida no Galo, no Corinthians, né? Também volta. Vamos torcer para que os times se mantenham. O ano que vem a gente sabe que quando não tem calendário também às vezes os times se desfazem, né? Então vamos torcer para que seja um bom espetáculo dos dois times no ano que vem na Série A. E assim, o futebol do interior de São Paulo é muito rico, né? Não só em formação de jogadores, mas em histórias mesmo. Essa história do Velo é fantástica, porque foram 45, 46 anos, né? Sim, longe da elite do futebol. Tem muita gente que nem conhece o Velo Eu vou Clube ser de bem Rio honesta Claro, que não sabia nem quando que existia. Então, quando eu comecei a ver o Velo Clube ali ganhando um espaço na 2, eu olhei e falei, ué, que time é esse? Sabe, eu não ouvi falar muito da história, aí fui pesquisar e a gente chegou a conversar. O Basílio falou que jogou aqui, o Basílio veio aqui, a gente tinha comentado o Velo Clube, ele falou que tinha jogado Contra, Contra, eu falei, para a cidade, tem né? uma rivalidade muito grande na cidade, porque o Rio Claro vinha sendo a equipe mais badalada, a última a frequentar a Série A1. Nossa. Né? E é isso, movimenta toda a cidade, né? A cidade também depende muito desse futebol, respira esse futebol. O Guilherme Alves até ganhou o título de cidadão rio-clarense pelo trabalho que fez ali, por ter conseguido levar a equipe de volta à elite. A gente até sentiu os jogadores meio nervosos no final, porque é uma responsabilidade, né? Os caras entraram para a história, assim, de ser campeão da Série A2, de levar o time de volta para a elite. Então, muito bacana o investimento que eles fizeram. Jogadores que vieram justamente para disputar só o mata-mata, né? As quartas e a semifinal, para conseguir atingir esse objetivo. Caio Mancha, Rodrigo Caetano, jogadores que alguns já até voltaram para os times de origem, não disputaram a final, né? Por isso que eu até falei, vamos torcer para quem está lá para realmente continuar. A gente sabe que não é assim que funciona normalmente. Mas muito importante ver essa volta. E o campeonato estadual, né? O Paulista é o estadual mais disputado, não tem jeito. É muito legal. O Tite acha que não, mas Tite está completamente errado. Com o Tite no momento. Você falou que desde criancinha acompanha futebol. Conta aí mais pra gente. Como foi, sei lá, sua primeira vez no estádio? Como que a sua família, sei lá, lida com futebol? Porque eu tenho uma família também que gosta bastante de futebol, mas os meus pais, por exemplo, não são tão fanáticos. Assim, o futebol para mim remete muito ao meu pai, né, que gosta muito de futebol, tanto que eu falei que eu acompanho o Frank há muito tempo, porque meu pai ouve rádio, né, então tinha muito essa coisa do rádio quando ele estava por lá, e então tudo, assim, todos os nossos passeios com o meu pai sempre foram, eu e a minha irmã, né, que eu tenho uma irmã, sempre foram relacionados a futebol. A minha mãe detesta, a minha mãe brinca que mãe é mãe, porque ela não gosta de futebol e me acompanha sempre, ela sabe já o que é as regras do futebol, que antes ela não sabia. Impedimento, tiro de meta, ela fala que ela não sabia nada e agora ela até entende futebol, porque ela nunca gostou, assim, acho que é uma preocupação de mãe pensando em tudo que a gente vê no futebol, né? A minha mãe também. De você ir ao estádio hoje com segurança. Né? Acha que a gente vai sofrer alguma agressão lá. Exato. E pode acontecer, né? Sim, infelizmente. Eu lembro da gente ir em jogos
com torcida visitante, né? Que isso aqui em São Paulo não existe mais, infelizmente. E era muito legal você ter as duas torcidas ali, ter essa emoção de ter os dois lados. Lembro de jogos, fui na Libertadores, fiquei com fama de pé frio por muito tempo na família, por ter ido no jogo da final da Libertadores e o meu time, infelizmente, perdeu. Então, eu fiquei com fama aí por muito tempo. E é isso, assim, futebol, como eu falei, está muito na minha vida desde sempre. Essas relações minhas com meu pai, da minha família, da gente fazer, vamos tua família inteira no estádio, ou vamos fazer uma festa para assistir a final. Então, até brinquei, quando você não está envolvido ali, você acaba até ficando meio excluído das histórias, porque grupo de WhatsApp o tempo inteiro, a gente reclamando, né, aquela torcida corneta, porque a gente chata. É corneta. E acho que é muito isso, assim, né? Lembro de assistir jogos emblemáticos com meu pai no Pacaembu, de ter isso muito forte em mim desde sempre, tanto que nunca pensei em trabalhar com futebol, assim, sendo bem sincera, era uma coisa que eu tinha mais como hobby, como gostar de acompanhar, de assistir, do clubismo. Exato. É gostoso o clubismo, de né? você ficar ali na arquibancada nervoso, né? Mas acabou indo para um caminho, né? Como eu falei, eu fiz um estágio, gostei, e aí depois também por todo mundo saber que eu sempre gostei. Entender, acho que não entendo muito, né? Gosto mais de palpitar do que entender. Entende muito, sim. A gente sempre acha que não, porque acho que a gente é muito crítico com a gente mesmo, né? Com nós mesmos. Mas, com certeza, tá acompanhando desde criança. E aí o caminho acabou me levando pro trabalho, para esse lado, né? Lembro de fazer coisas na Copa do Mundo de 2014, que foi aqui no Brasil, quando eu trabalhava no Diário de São Paulo ainda. Plantão, né? Como o pessoal sabia que eu tinha mais essa afinidade. Então, Camila, vai lá, faz. E agora no Paulista que veio, de fato, o convite. Então, acabou essa paixão transformada em trabalho. Mas você pensou nisso quando veio o convite para fazer assim, esses trabalhos de esporte? Poxa, não queria isso porque quero manter um lado torcedor e tal. Você falou, não, pode ser legal, vou abraçar. Tem que O que passou ali pela tua cabeça naquele momento? Nos primeiros jogos, confesso que foi difícil, viu, Frank, Aline, assim, porque você tirar aquela emoção, né, você tá ali na arquibancada como torcedor e de repente perder aquele momento por estar no gramado, tendo que olhar de maneira imparcial, né, tendo que olhar de maneira profissional mesmo. No começo eu estranhei, porque eu não estava acostumada, né, com esse lado. Para mim era estar lá na torcida. Maria xingando ali no momento. Fulano de Por tal, que não mexeu? Mas acho que também dá, né? Dá pra gente também dar a nossa opinião, dar a nossa visão estando do outro lado, né? Eu acho que também conseguir ter uma visão muito maior, muito melhor, sair um pouco o meu clubismo, assim. Eu acho que antes era uma pessoa muito mais fechada do que eu sou hoje. Hoje eu consigo administrar muito mais. Bom, é só pensar que eu namoro um rival, né? Só namorar um rival já diz tudo, né? E a gente se dá muito bem. Santa. Eu acho que isso em outros momentos, eu acho que o trabalho também permite isso, né? Quando você começa a trabalhar com esporte, você também começa a pensar de outra maneira, não tão passional, né? Não aquela coisa tão quente. Você consegue perceber melhor. É claro que em alguns momentos você vibra junto, né? Não tem como. Quem começa a trabalhar com futebol tem um time do coração. A gente estava até falando isso antes de começar, né, Aline? A gente tem os nossos times, as nossas questões, mas é importante a gente conseguir realmente separar esses dois lados, ter o momento de torcedor e ter o momento do profissional que está ali, que comenta, que fala, que mostra, que às vezes cobra mesmo, não só do próprio time, mas dos outros times, enfim. Então, acho que eu consegui equilibrar muito bem. No começo foi difícil, mas acho que hoje, assim, não me vejo fora. Assim, quero cada vez mais fazer coisas relacionadas a futebol. Eu não sei com você, Aline, mas comigo funciona ao contrário. Eu sempre quis estar próximo do campo, fazendo relatos, falando sobre o jogo. Sempre preferi isso do que ir para a arquibancada, sabia? Curioso, hein? Hoje, assim, é diferente. Eu preciso levar meu filho para assistir um jogo, porque ele fica me cobrando. Isso é legal. Eu não levei ainda. Levei para ver jogo ali, perto de casa. Levei jogo lá para ele ver jogo do Santo André, lá no Bruno Daniel, né? Para já sentir um clima assim de torcida e tal. Mas ele quer mais, ele quer ver um jogo no estádio aqui. Não, eu me identifiquei muito com a história da Camila. Tem muita coisa igual, assim, entre a gente. Mas eu acho que eu escolhi fazer jornalismo pelo jornalismo esportivo, né?
pelo esporte mesmo, porque eu fazia ginástica até os meus 15, 16 anos, e aí... Olha, temos uma atleta. Regionais, Chique. dá pra falar que é atleta jogando regionais Claro que abertos? dá, evidente. Claro. Enfim, eu competi esse tipo de competição ali, até os meus 16 anos, e aí chegou aquele momento, né? Aquele momento na vida de todo adolescente que você quer pra sua vida. Tipo assim, não sei. Pergunta de milhões. A pergunta de milhões. E aí a minha mãe falou assim, poxa, mas e aí, você vai querer trabalhar com esporte? Você vai querer ser técnica? Porque eu treinava todo dia, 5 horas por dia. Minha vida girava pra ginástica, assim. Caramba. E aí eu pensava assim, não, nem queria sair porque eu ia ter treino, sabe? Eu era disciplinada. Daí eu virei e falei assim, quer saber? Eu falo pra caramba pelos cotovelos. Todo mundo que fala... olha a mente da adolescente. E eu adorava assistir... Assim, eu acho que... Vou até falar que Sport TV eu assisti o dia inteiro. Tinha uma competição do cara jogando peso, eu tava lá assistindo. O Brasil jogando peso, fica quieto, eu quero assistir. Eu adorava, assim, adorava. E aí eu falei, poxa, eu quero ser... Eu tinha 16 anos quando eu decidi, eu quero trabalhar com jornalismo esportivo. Só que eu sempre fui mais os olímpicos, né? Assim, gosto muito... Eu consigo entender, assim, mesmo aquele esporte que a gente não conhece muito, porque são muitos e claro que a gente não vai ter o conhecimento igual de todos, quando eu pego para estudar, eu pego para ver, eu já entendo, assim. Então, eu sempre gostei muito. E eu acho que o futebol foi assim, eu sempre fui clubista também, né? Morei ali numa cidade que tem uma base muito forte de time grande, eu torço pra esse time, todo mundo já sabe. Então, tipo assim, poxa, eu era... Né, meus primos iam ver jogo de base, jogo feminino, e eu ia junto. E a primeira vez que eu tive no estádio para ver jogo foi com os meus primos, então eu tinha muito isso. Essa relação familiar também. Então. Mas o meu caminho era Esportes olímpicos. Os olímpicos, exatamente. Para os olímpicos em si, e o futebol ficava mais no clubismo, ali na arquibancada, gritar, chegar rouca em casa, enfim. E aí começou que as primeiras oportunidades que eu fui tendo dentro do esporte no jornalismo foi com o futebol. Aí eu falei assim, não, pera lá, então agora vamos estudar. Virar a chavinha. Virar a chavinha. É difícil, até hoje eu tenho muita dificuldade, né, Frank? Não tem, não. Você arrasa, fazendo boletim, fazendo tudo aqui. Imagina falar que tem aqui e dificuldade. falo, meu Deus, tá tudo certo, meu time tá maravilhoso, tá tudo certo. Mas assim, eu tive que dar meus pulos, é aquela coisa, virar a chave, né? Abrir o caderno e falar assim, bom, vou fingir que eu nunca vi futebol. Aí você começa, vou estudar e técnica e não sei o que, pra você também ter aquele embasamento, né? E aí foi isso, assim, a minha história com o futebol é essa também. Começou na paixão. Caminho natural também, né? Essa coisa de você ter um clube, foi o que eu falei, é muito difícil alguém que não acompanha não ter essa paixão, né? Acho que acaba sendo natural. Acho que é o princípio de tudo, né? Você total. gosta do futebol por quê? Porque você gosta de algum clube, é normal, ninguém natural, chega lá, eu né? gosto do futebol, vou ficar aqui vendo quem fizer gol primeiro, maravilha pra mim, coração. É tipo muito difícil isso acontecer, né? Parabéns pra vocês, pelas histórias de vocês aí, por essa sinergia que existe entre jornalismo e esporte, né? Muito bacana. Uma ex-atleta, uma torcedora, que se encontraram aí no jornalismo. Ó, a Dona Val tá dizendo assim, tô aqui, vendo essas lindas, que orgulho de ser mulher. Parabéns, meninas, tá bom? Minha mãe. Mensagem aí pra Beijo vocês. pra ela. E ó, participem aí também, mandando mensagem no nosso chat, se inscrevendo no canal, acionando o sininho para receber as notificações. Não se esqueçam de deixar um like pra gente, tá bom? Não precisa ser 5, pode ser só assim, que tá ótimo também. E compartilhe com as nossas redes sociais. Ó, a gente falou um pouquinho do Palmeiras, queria colocar o resultado do Corinthians só para saber o que é que vocês acharam daquele 0-0 lá do Timão na Neoquímica Arena. Tivemos até gols, né, que foram anulados com a intervenção do VAR. Tivemos, apesar do excessivo número de cartões que o árbitro deu para tentar segurar a rapaziada dentro de campo, nós tivemos o Fagner permanecendo em campo nos 90 minutos, né? Acho que até que ele recebeu o amarelo, mas a perna do Zaracho fala por si só, né? E no final do jogo 0-0 e o Corinthians com um jogador a mais durante todo o segundo tempo, né, meninas? Acho que eu até dei um spoiler do Corinthians, né, no comecinho, né, falando o que eu achei. Foi o que eu falei, esperava mais do Corinthians. Acho que o Corinthians com um jogador a mais praticamente o segundo tempo inteiro, né, porque foi essa virada, a gente esperava que fosse para cima, né. Tudo bem que o Antônio Oliveira tem esse estilo, né, defensivo, de ter essa defesa mais forte,
Mas, poxa, jogando em casa, com um a mais, vai pra cima, coloca um jogador ali pra atacar, né, pra ir, até pensando que ficou barato pro Fagner esse cartão amarelo. Na verdade, era pro Corinthians também ter tido um jogador a menos. Pra mim, não sei vocês, mas aquilo pra mim era lance pra vermelho direto, assim, acho que não precisava nem das imagens pra gente ver como ficou a perna do Zarate, uma entrada muito feia, muito dura, que daria até tempo dele recolher a perna, né, porque ele vai primeiro na bola e depois a perna fica na perna do Zarate, mas daria tempo dele recolher ali aquele pé, né? Então, foi criminosa mesmo, sem acho que até pensando pelo histórico do Fagner, né? Muita gente questionou o porquê não do cartão vermelho, do VAR não ter entrado em ação. Acho que é um erro aí dos dois, né? Tanto do árbitro Yuri, que eu até fui olhar, quando começou o jogo, esse jogo eu assisti alguns pedacinhos, eu fui até... Olhei, o juiz não era um rosto muito comum, né? Porque a gente já fica acostumado com os árbitros que a gente já conhece, que costumam apitar isso. Klaus, né? Exatamente. Olha. Falei, nossa, não conheço, né? Dei um Google. E aí, justamente, o que apareceu foram lances aí polêmicos de jogos que ele arbitrou, que ele apitou Flamengo e Botafogo, um jogo do Botafogo na base. Ele apitou o ano passado também uma final antecipada da Taça Guanabara, Flamengo e Fluminense, com decisões questionáveis, né? Então, também teve isso. Eu falei, ainda não tinha nem começado, eu fui só dar uma busca, porque realmente não era uma figura conhecida, e acho que ontem ele foi muito mal, né? Acho que, mais uma vez, ele e o VAR... Acho que é interessante que a gente escute esse áudio do VAR para entender qual foi a decisão, o que foi falado, exatamente. Porque a gente já viu lances assim... o jogador ser expulso logo de cara, né? Sem ter... Ainda mais pensando no cartão amarelo que ele deu ali com 15, 30 segundos de jogo pro Batalha. E depois ele toma o segundo amarelo. Então, deu mais peso ainda para esse vermelho que deveria ter sido vermelho pro Fagner, né? E assim, minimamente, o VAR tinha que também ter chamado, né? Sim. Ter orientado, falar um lance para revisão aqui, né? Um possível cartão vermelho. Como é que ficou a perna dele. A imagem do Zarate está no nosso monitor aqui. Só para conferir como ficou, né? A perna ali do Zarate. E assim, e a gente já viu o árbitro também mostrando o cartão a partir do momento que o jogador mostra também um ferimento, né? E foi o que aconteceu aí, o Zarate. Isso aí, e essa foto é do intervalo, né? Porque no segundo tempo ela já estava circulando. Sim. Né? E acho que é isso também, né? Quando ele dá o segundo cartão amarelo pro Batalha já no segundo tempo, no finalzinho do primeiro tempo, que foi o segundo cartão, já não lembro mais. Foi, né? Final do primeiro tempo. Final do primeiro tempo. Depois, no intervalo, quando ele deve ter visto essa imagem, porque a gente sabe que se roda, o árbitro também viu, né? Ele volta também com uma postura, né? Não posso mais errar, mais pressionado, vamos dizer assim, né? Mas acho que é isso. Acho que os árbitros também ficam expostos. Vocês falaram isso no comecinho, né? Do programa, do podcast. Problema da arbitragem, né? Exato. Acho que também não dá pra gente expor tanto os árbitros. A gente sabe que, de repente, poderia ter um representante, um porta-voz, que vai lá falar pelos árbitros, porque eles ficam expostos também. Outro dia, o Cosme Rimoli trouxe a informação, por exemplo, o Rafael Claus ganhou R$7 mil para apitar a final do Paulista, né? A final agora, Palmeiras e Santos. E foi o que a gente falou, um valor muito baixo, pensando na responsabilidade que o árbitro tem naquela partida. Porque se ele tivesse tido um erro como esse, numa partida daquela, o que ele não ia estar enfrentando até hoje? Exato, os árbitros ficam muito expostos, né? Tem o erro, precisa sim ter uma profissionalização. Teve até uma história que eles iam fazer um treinamento para esse Brasileirão, né? Que iam se reunir ali no Rio de Janeiro com um treinamento para realmente melhorar a arbitragem. Na primeira rodada não é muito isso que a gente vê, né? E a gente sabe o quanto isso influencia em resultado, ainda mais o Campeonato Brasileiro, que é um campeonato de pontos corridos, que cada ponto importa. O jogo seria outro sem o Fagner em campo. Sim, sim. Sem dúvida. Eu não fiquei, para falar a verdade, eu não fiquei surpresa do Corinthians ter terminado no 0-0, não. Eu acho que o Corinthians e o São Paulo estavam na mesma pegada para mim nessa primeira rodada aí. Eu acredito também que o Corinthians não foi bem na Sul-Americana como poder... Assim, o último jogo foi 4-0 contra o Nacional do Paraguai. Mas assim, olhando... De verdade, olhando... Eu falo isso com todo respeito, a gente já falou várias vezes. Olhando o time do Nacional do Paraguai, não dá. É tipo um time ruim da várzea brasileira, sabe? Aquele resultado enganoso, né? Você vê o 4-0, você 4-0, fala, mas bem. Assim...
poxa, entendeu? Não foi. Aí contra o Racing do Uruguai, não foi um jogo bom também, né? Que já é um time que tem um pouquinho... E não é tudo isso também. Então, assim, eu acho que o Corinthians chegou no mesmo patamar de um São Paulo. Já o Galo, o Milito tá no Galo, né? Tá, Quanto tempo? umas já 3 semanas. É recente, 3 Chegou semanas. na semana mas, da decisão, da primeira decisão mas do já Mineiro. o Galo, bem na Libertadores, ganhou o Campeonato Mineiro. Então, assim, o time já vai ganhando aquele gás. Você ganha uma, ganha duas. Tipo, já tá entrosado dentro de campo, já tá vendo que o trabalho tá funcionando. A confiança vai subindo. Contra um Corinthians que... o Yuri Alberto demora para conseguir, sabe, marcar, às vezes dá uma pipocada ali dentro da área, sabe? Eu sabia que ia ser difícil. E aí, com um jogador a menos, o empate, ok. Porque, para mim, era até um jogo pro Galo ganhar esse aí, contra o Corinthians. É aquilo, né? A gente precisa pensar no planejamento que os técnicos fizeram para esse jogo, né? Esse jogo pro Galo era jogo de 1 ponto, jogo de 3 e pro Corinthians, né? Precisa pensar no planejamento. Então, pro Corinthians jogando em casa contra o Galo, acho que um empate, 1 ponto ali, pensando era um ponto em ter um jogador a mais, ganhou. Poderia ter sido 3. Mas acho que se o planejamento era 1 ponto, funcionou. Agora, e o Galo? Qual era o planejamento? De repente, eram 3 pontos que não vieram. Jogando... O Galo tem um time superior, como você falou, né? O Corinthians está numa fase... Apesar de já ter uma cara do Antônio Oliveira, ainda precisa de muitos ajustes. Então, de repente, para o Galo, né, era um jogo de 3 pontos, mas também com o cenário de um jogador a menos, valeu 1 ponto fora de casa. Exato. Então, acho que também a gente tem que pensar nesse cenário. E na coletiva, o Tonhão da Fiel, né? Tonhão da Fiel. Eu amo o apelido. Eu vou falar a verdade, eu tava muito confortável para ele na Sul-Americana não falar depois dos jogos, né? Tipo assim, eu não tenho carteirinha, então não vou falar nada, tudo certo. Fugindo da responsabilidade. Poxa, tava muito fácil auxiliar técnico indo lá depois de um empate com o Racing, sabe, assim, do Uruguai. E aí eu fui prestar atenção ontem na coletiva dele e tal, teve um momento que ele fala que achou o jogo justo, que o time dele dentro de campo é muito equilibrado. E ele usou uma outra característica. Eu falei, poxa, eu não sei se eu vi o mesmo jogo que ele, assim. Tudo bem que ele é um técnico, né? Mas, assim, Corinthians com o controle do jogo equilibrado, eu acho que não foi, assim, sabe? Ele falou que foi justo o resultado. Né? Apesar desses problemas que foi justo. E que o árbitro errou também pro Corinthians, né? Assim, não sei que momento, não sei. Ele começou falando 4 minutos seguidos. Falei, meu Deus do céu, não parou nem para respirar. Acho que ele já sabia tudo que iam perguntar para ele, já quis já se justificando, né? Já começou falando um monte ali naquele comecinho. Mas é isso, assim, eu não sei o que ele viu. Você achou o Corinthians equilibrado ontem dentro de campo? Não. Um pouquinho que eu vi ali, eu não achei equilibrado. Não assim. Achei que o Galo teve as principais chances no primeiro tempo, né? A gente estava aqui acompanhando o jogo assim na redação, então vendo um pouco do jogo que a gente ia transmitir, um pouquinho do jogo do Corinthians, resolvendo outros assuntos aqui. Do pouco que eu vi, eu achei assim. E aí ele foi expulso, né, no final, ele tomou o cartão amarelo, depois foi lá, foi expulso. São... De novo. 2 expulsões e 3 suspensões já em 12 ou 13 jogos aí. É praticamente um jogo ele tá em campo, outro não. Como se fosse um sim ou não, de tantas expulsões. Uma delas com acúmulo de 3 cartões, né? E 2 expulsões. E aí ele falou, mas o cara não pode falar com ele, né? Aquela coisa trivial, assim, não precisava ser tão radical assim, etc. Mas em termos de resultado, acho que com um jogador a mais, o Corinthians quase sofreu o gol no final numa cobrança de falta ainda do Gustavo Scarpa, né? Defesaça então, do Cássio que salvou, né? Acho que realmente o torcedor do Corinthians vai sofrer um bocado nesse campeonato aí, porque o Corinthians hoje é um time de nível intermediário do Campeonato Brasileiro. Né? Sobre essas expulsões, é até uma coisa legal pra gente falar pra quem tá acompanhando a gente aqui, porque acho que... Daqui a pouco nós vamos falar mais da arbitragem, né? Sim, não vou... Não é nem... Não, só para... Não é da arbitragem brasileira. É um pouco mais sobre como funciona o futebol em Portugal, o que eles aturam lá e não aturamos aqui, entendeu? Por exemplo, lá acho que é mais comum uma gritaria, assim, a galera mais estressada. Então, acho que quando eles chegam aqui é outra coisa, porque a gente atura menos. A galera não gosta, o árbitro não gosta, acha que é falta de respeito, amarelo, não sei o quê. E eles ficam inconformados com isso. Mas
como pra eles lá, eles cresceram no futebol, que é mais comum ficar reclamando mesmo em cima ali o tempo todo, até por uma pressão de jogo em si, eles demoram acho que pra virar essa chave do tipo, aqui eu vou sofrer mais se eu continuar reclamando, sabe? O português tem aquela fama de ser muito direto, né? Você faz uma pergunta, tô te atrapalhando? Tá. Né? Então tem muito tá, isso, sim, pode né? sair. Se retire, por favor. E ele falou que não vai mudar, né? Isso que eu achei engraçado, porque o Abel em algum momento teve um momento ruim, acho que também teve um pouco de perseguição, assim, com relação a ele, mas teve um momento que ele estava realmente se excedendo e melhorou, né? Abel, paz e amor aí. Ele já deu... Isso que eu falei no começo, acho que nas primeiras semanas, eu falei, eu não sei o que o Abel tá fazendo, se é uma terapia, se ele tá com um trabalho de mídias aí por trás, mas eu tô achando ele mais tranquilo nas coletivas, porque antes você elogiava, ele já te dava no elogio. Agora o Antônio Oliveira me surpreende ele falar que não vai mudar, que é o jeito dele, acho que também ele precisa ter uma... Quando ele sofrer demais, eu acho que vai. Porque o cara tá recebendo e não tá comparecendo. Vai começar a ser suspenso aí em jogos importantes. 2, 3 jogos, né? Vai começar a perder jogos relevantes. Mas eu acho que são as duas coisas, né? Primeiro, o hábito deles e também o fato de cada um pensar de um jeito. O Pedro Caixinha, por exemplo, você não vê ele reclamando de nada. Tudo bem, tem aquela coisa, né? Contra o Bragantino, diferente, né? A pressão é diferente e tal, mas assim, né? A gente não vê. E, por exemplo, o Luiz Castro do Botafogo reclamava, mas não sei se na mesma medida, né? Aquele que foi para o Flamengo, que está lá no Salernitana da Itália, ele também reclamava pouco, né? Mas acho mais o perfil acho que tem um do pouco Mas eu acredito que lá no futebol português assim. Eles aturam mais, assim. Sim, pode essa ser gritaria também. no ouvido, sabe? Do que Porque aqui se você fala com o lateral ali, ele já fala, tô aqui me xingando. Aí o cara vai amarelo. Pra eles, tipo, poxa, falei aqui pro lateral, já fui amarelado, entendeu? Às vezes acontece isso. De repente pode ser também algo que foi instruído, né? Para que eles realmente distribuam mais esses cartões amarelos por reclamação, né? Também pode ser isso. Agora, Pedro Caixinha parece ser o único aí fora da caixinha. Mais tranquilo. Mais tranquilo, né? Do São Paulo a gente já falou, né? Senão nós vamos passar raiva aqui de novo, né, Aline? Vamos colocar a raiva não sei, tá brava, né? Raiva não, Aline Bravo sempre fui, mas raiva, assim... Aline Raiva não. Aline mas Raiva, eu não estava falando de você, não. Estava falando do... não, eu senti uma... Não, imagina. Vamos à classificação depois da primeira rodada, só para a gente perceber aí quem venceu, quem empatou, quem perdeu, né? Que essa que é a realidade aí. Os últimos colocados, Cuiabá, Vitória, Atlético e Bahia. Olha o Bahia aí do Rogério Ceni. Aliás, a dupla Bavia aí. É que é a primeira rodada, né? Não dá para falar grandes coisas. Ainda tem muita coisa para acontecer. O Atlético é em função da goleada, né? 4-0 para cima do Cuiabá. Pelo mesmo motivo, o Cuiabá é o lanterna. Mas é essa sequência. Cuiabá, Cruzeiro, Flamengo, Fortaleza, Vasco, Internacional e Palmeiras. Os times que venceram na primeira rodada. E aí, Flu, Braga, Criciúma, Juventude, Corinthians e Atlético, a turma do empate, e os derrotados a partir do Botafogo. Botafogo, Grêmio, São Paulo e os 4 já citados aí na zona do rebaixamento. Vamos só dar uma ilustrada nessa questão da arbitragem aqui, mostrar algumas imagens para a gente falar um pouquinho especificamente de cada arbitragem, começando com a arbitragem do jogo do Corinthians, que a gente estava falando agora há pouco, do Yuri Elino Ferreira da Cruz, que é da Federação Carioca. Esse senhor aí, entre outras coisas, é que a foto é de ontem, não é das boas, né, Aline, mas é de ontem. Vamos entrar nesse debate. Ele aplicou 13 cartões amarelos e 2 vermelhos na partida. Só que assim, ao final do jogo, o presidente da SAF lá do Atlético, o Rubens Menin, até gravou um vídeo, não falando especificamente deste árbitro, mas falando da arbitragem e tal. Isso aconteceu depois do jogo, né? Tipo, se a gente quer um futebol melhor, a gente tem que pensar em melhorar, citando até a Premier League como referência e tudo. E o Yuri Elino, assim, os jogadores reclamaram do Atlético e os jogadores do Corinthians também acabaram reclamando, porque o próprio Antônio Oliveira, por exemplo, falou, ele foi meio intolerante ali, eu só fui falar com ele, será que eu não posso falar com ele? Será que ele não pode me tratar de outra maneira e tal? E tem essa coisa do árbitro ser meio assim, mando em tudo aqui, não vem botar a cara comigo não, né? E no caso dele, acho que foi mais a tentativa de tentar controlar o jogo e não controlar o jogo, né? Ele aplicou 15 cartões
Mas ainda faltou cartão, porque o Fagner continuou no jogo, por exemplo. Né? Uma incoerência. Agora, já quer falar alguma coisa sobre ele? Ou por ele nós... Eu até falei um pouquinho dele, que era um rosto desconhecido que eu fui pesquisar. Enfim, acho que talvez isso que você falou, assim... Talvez se ele tivesse dado o cartão para o Fagner vermelho, não sei se a gente questionaria o número de cartões. Porque é um primeiro cartão com 15, 30 segundos. Mas se foi falta para amarelo, tem que dar. Um pênalti com 60 minutos, já nos acréscimos. Se foi um pênalti, é pênalti, independente do quantos minutos de jogo, né? Então, eu acho que o que pega muito para mim no jogo de ontem, acho que é o lance do Fagner, que foi desproporcional comparado aos outros cartões que ele deu amarelos, né? Acho que é isso. Agora, esse é conhecido nosso. O Flávio Rodrigues de Souza. Esse aí pisou na bola ontem e, para mim, assim, foi a maior pisada de bola da rodada. É um árbitro que apitou outro dia mesmo aqui, decisão de Campeonato Paulista, né? Fez o primeiro jogo do Santos contra a equipe do Palmeiras, lá na Vila Belmiro, aquele jogo da Vila Belmiro. E, assim, ele deixou simplesmente de marcar um pênalti para o Grêmio. O Vasco venceu o jogo, né? Ele dirigiu o jogo lá em São Januário, o jogo foi 2-1 para a equipe do Vasco. Ele deixou de marcar uma penalidade para o Grêmio, em que o Lucas Piton, lateral do Vasco da Gama, pegou a bola e estava levando a bola para casa. Sabe quando você põe a bola debaixo do braço assim, sai andando? Ele, num lance ali dentro da área, ele fez simplesmente esse gesto aqui, de fechar a bola aqui com o braço. Frank, mas pode ter sido pênalti? Pode não. Pode ter sido, pode não, é verdade. Se fosse, por exemplo, uma bola que tivesse batido na perna ou batido no peito e depois no braço dele, não tem pênalti. Mas ele estava fazendo esse movimento aqui. E meio que encaixou a bola aqui, nesse espaço aqui. A gente tem até uma imagem também frisada desse lance do pênalti aí. Ele não marcou. Para tentar ilustrar. Ele não só não marcou, ele deixou de marcar a penalidade. E aí a Daiane, que é a árbitra de vídeo aqui de São Paulo também, a Daiane alertou. Olha aí, não parece que ele pegou a bola? Acabou o jogo, vou pegar a bola e levar para casa. E a Daiane alertou ele. Flávio, sugiro revisão para possível pênalti. Ele foi lá no VAR, ele olhou o lance, 1, 2, 3, 17 vezes, sei lá quanto, e agora tem esse negócio de, quando tem a tecnologia, você tem que anunciar a sua decisão. Né? Ele falou, beleza e tal. Aí ele foi lá no meio do campo e falou, pós-revisão, conclusão da arbitragem, um lance involuntário, decisão final, não pênalti. Quase que o torcedor do Vasco entrou dentro de campo para beijar o árbitro, para agradecer. Involuntário. Não, e é curioso, né? Ele briga com a imagem. Ele briga com a imagem, assim, isso que é o pior. Entendeu? O lance foi tão claro, mas tão nítido, e ele vai lá e fala, eu vi aqui e tá valendo o que eu achei, pronto. Não, você fica aí na sua. E aí, o pior, Camila, é que depois teve um pênalti pro Vasco, e eu não sei se influenciado pela péssima decisão que ele teve aqui, ele ignorou o pênalti, apesar da Daiane também ter chamado, olha, vai lá verificar, que eu acho que é o possível pênalti, ele foi chutar, o outro colocou o pé... Ele simplesmente se perdeu depois do jogo. Eu já não dei o pênalti para um, não vou dar o pênalti para o outro, né? Aí errou do... Ele não quis dar o braço a torcer, não sei se ele não quis mostrar que errou, né? Porque o VAR tá aí para isso. Se o VAR chamou e você não viu, tudo bem. Aí era um lance claro, que dava para ver, tanto que os próprios jogadores do Vasco não reclamam, né? Você vê que o Diego Costa já se posiciona ali para bater o pênalti, não houve reclamação, assim... Todo mundo sabia que tinha sido pênalti. Tudo bem, ele pode não ter visto, estava mal posicionado, mas o VAR está aí para isso. Agora, a partir do momento que o VAR chama, ele vê a imagem e não dá, é brigar com a imagem. Porque é claramente pênalti, né? A bola encaixa, não é que só toca no braço. Como você falou, parece que ele está indo embora, cansei de jogar, vou embora, a bola é minha, adeus. Gente, se isso daí não é pênalti... E aí o erro é muito dele, porque o VAR, né, a Daiane fez a parte dela. Agora, não sei se ele não quis assumir o erro, né? E aí, quando ele expõe isso, que essa é a novidade, que é muito legal a gente saber o que o árbitro pensa, mas foi uma vergonha alheia, né? Porque ele falar uma coisa que foi involuntário e não é o que a gente está vendo, né? Então, assim... Acho que nem o estádio acreditou. Nem o estádio acreditou que ele estava mantendo a marcação. O Diego, será que ele... Não sei, às vezes eu fico pensando... Será que ele teve medo porque, sei lá, um monte de vascaíno do lado? Não tem
sei lá. Não dá pra entender. Foi firme, né? Dá pra entender essa decisão. Falou até do erro do ano passado, que tirou o título do Grêmio, né? Naquele jogo contra o Corinthians, na Neoquímica Arena, também um pênalti que não foi dado. Então foi uma declaração forte, firme, porque é isso, é um começo de campeonato, a gente sabe o quanto isso faz diferença. Então ele se posicionou, a gente espera que tenha um posicionamento contrário também, né? Por que ele não... Mais do que a gente viu lá, porque o que ele falou ali no campo não convenceu ninguém. Não convenceu ninguém. É o que a gente fala aí da transparência da comissão de arbitragem, né? Por exemplo, na terça-feira, amanhã, o CNM, se ele for fazer aquele vídeo que ele faz lá na sala da CBF, ele poderia levar o árbitro, falar, ô Flávio, o que aconteceu, por que você teve isso e tal. Foi um equívoco. Bom, imagino que ele vai falar que o árbitro tenha se equivocado. E assim, e como você disse, Camila, é uma safra assim, de novos árbitros em nível nacional, né, porque eles são conhecidos, digamos, regionalmente, né, cada um ali na sua federação. E aconteceu também lances polêmicos na partida do Atlético Goianiense contra o Flamengo. Olha, nós falamos aqui do jogo do Atlético, estamos falando do jogo do Flamengo, e falamos do jogo do Grêmio, que está sempre ali disputando e tal. O árbitro é esse aí, o André Luiz Schettino, que dá também aí o sobrenome, né? Margem para fazer algum tipo de brincadeira, sim, né? André Luiz, o sim, cretino. Que é o que a torcida do Atlético Goianiense deve estar pensando a respeito dele. Ele expulsou 3. Ele expulsou o Jair Ventura, técnico, no comecinho do jogo. E se expulsou, se tinha motivo, tinha que expulsar, né? O Tite até defendeu, né? Como a Camila disse. O Jair Ventura, mas depois parece que voltou atrás, porque ficou sabendo que o Jair xingou o árbitro. Né? Falou algumas coisas que... não deveria. E aí tem que expulsar, né? E aí expulsou o Jair, aí expulsou o André Luiz no lance do primeiro gol do... Aliás, Alexis, né? O zagueiro. No lance do primeiro gol da equipe do Flamengo, que foi um gol de falta, marcado pelo menino que veio do River, o De La Cruz, um golaço, lindo, a gente fica reclamando assim da ausência de gols de falta, né? O gol dele ontem foi maravilhoso. E no lance da falta ele expulsou o zagueiro, situação clara de gol, expulsou, e aí no finalzinho, no lance do pênalti, que o VAR chamou ele para consultar, ele foi lá, consultou, mudou de opinião, deu pênalti e também expulsou o Maguinho por conta de uma cotovelada no Bruno Henrique. Mas o lance que chamou a atenção foi o seguinte, lembrando que nessa partida o Atlético Goianiense teve pênalti marcado, teve pênalti desperdiçado, ou seja, também poderia ter feito melhor do que fez. O Shailon cobrou uma penalidade na trave. Teve um gol do Baralhas, o Rafael Baralhas, o volante, que foi anulado por um impedimento. E foi um impedimento, olha, eu não sei, para mim esse impedimento milimétrico para essa marcação é pouco. Nossa. A faixa aqui, ela está até assim, parece que está muito à frente. Mas é o jogador que está lá à frente, a bola vai ser cruzada ali, ele vai ajeitar de cabeça e o Baralhas vai pegar o rebote aqui na entrada da área. Então aquele jogador que está marcado lá em cima com a camisa vermelha, que ele está com o ombro avançado aqui, ele é a base do impedimento. Parece que ele está em impedimento? Parece, porque os jogadores de branco, que são jogadores do Flamengo, estão aqui atrás. E aí a linha está traçada sobre uma chuteirinha de um zagueiro do Flamengo que está avançada ali. Mas não há, mesmo aumentando essa imagem aí, não há assim, uma conclusão assim tão clara para colocar a faixinha azul do ataque aqui atrás e a vermelha da defesa assim tão à frente. Com essa convicção, sabe? Aí, assim, Frank, é mais o VAR do que o próprio Schettino, né? É mais o VAR do que o próprio Schettino. Não, e é isso, é um impedimento tão pequeno, tão milimétrico, como você falou, que não muda a jogada, né? Acho que isso também deveria ser revisto pelas regras. Já foi, inclusive... Existe uma opção, né? Parece que fora do Brasil já existe conversas para que seja dessa forma, né? Porque, realmente, primeiro que também não consigo ver, aí é muito da onde, o ponto que você pega para traçar. E o ponto que foi escolhido aí parece que está impedido, mas mesmo que a gente conseguisse ver exatamente a linha que o jogador está à frente, é um impedimento tão pequeno que não muda, não altera a jogada. Então deveria valer, acho que essa regra tem que realmente privilegiar ataque, né? Exato. E aí o que acontece? Em função de um lance que é polêmico,
e de todas as circunstâncias do jogo, né, expulsões, justificativas, acaba criando essa polêmica aí, por mais que a arbitragem tenha acertado em alguns lances aí desse jogo aí. E é só a primeira rodada, hein, Aline? É só a primeira rodada. Eu concordo com vocês, viu? Esse lance é muito mínimo, né, ali as linhas para você dar o impedimento. E em situações, a gente poderia dizer que está na mesma linha ali? Praticamente, né? Pela imagem. Acho que é muito dependendo da onde aí você muda traça, um resultado, muda o frame, muda tudo. O negócio porque é outro. assim, querendo ou não, um ponto ia ser um ponto, né, pro Atlético. Se empatasse. Poxa, a gente sabe que é o comecinho, às vezes a galera fala, é um ponto só, não dá nada. Mas às vezes Não, e um detalhe. um ponto, exatamente, te tira da zona do Um rebaixamento. detalhe entendeu? importante para esse momento da partida. Era o momento em que o Flamengo jogava com um jogador a mais e estava, nesse instante, tomando a virada, né, de um time com 10 jogadores. E aí depois teve até um pênalti que o Shailon teve a oportunidade de converter e chutou na trave e tal. Então desperdiçou chances assim, mas pelas circunstâncias do jogo era um momento que poderia direcionar de repente ali a partida, né? A gente não pode projetar o que aconteceria, mas Porque são muitos ICs, né? é isso aí. Mas é só a primeira rodada, viu, gente, do nosso Campeonato Brasileiro. Preparem-se para fortes emoções, viu, meninas? Preparem-se. E olha só, queria destacar aqui no nosso encerramento a imagem do final de semana. Ah, essa daí eu vi. Essa daí a é imagem maravilhosa. do final de semana do Campeonato Brasileiro é essa aí. Gente. Isso aí, gente, é o seguinte, isso aí é falta de hábito. Falta de hábito de ver o seu time ganhando jogos. Meu Deus, Entendeu? gente do céu. Um torcedor do Cruzeiro lá no Mineirão, acho que fazia tanto tempo que ele não viu o Cruzeiro vencendo uma partida, Ficou emocionado. que o Cruzeiro venceu o Botafogo e ele se emocionou na hora de sair do estacionamento do Mineirão, quis descer com o carro pelas escadas do Mineirão. Gente, o que rolou aí? Não dá pra entender. Na hora que ele entrou, né? Na hora que você Rapaz, tá lá no vira. volante, ele tá lá no volante, ela tá entendendo. Segurando, né? Dando ré pra ver se volta. Como que não viu, né? Porque tudo bem você confundir, mas você embicou o carro, você viu que não tem nada, né? Acho que ele só viu no primeiro tranco, aí deve ter segurado no freio. Meu cara. Deus do céu. Não, mas Batendo. tem um corrimão ali, são muito duas, bom. assim, isso não parece uma saída. Não sei como Acho que é. ele confundiu, devia ter uma placa de saída É. pedestres. E ele Ele achou que era estreito, saída né? de carro. Não, mas ali tem uma escadinha, tá vendo? verdade. Hall principal, a escadinha e um... O curioso é isso, embicou, deu aquela olhadinha, ou ele foi com tudo e nem pensou. Nossa. Embicou, deu aquela olhadinha, não deu pra ver o corrimão, como você falou ali, não deu pra ver o desenho. Acho que ele tava muito animado mesmo. Tava muito né? animado, Não é pode ser. possível. E o carro dele acabou sendo recuperado pelo pessoal lá dos brigadistas. Olha, né? eu O pessoal pensei do que eu bombeiro fizesse fizeram besteira ali. de vez em quando eu tô dirigindo, mas Fizeram ali graças a a Deus, eu acho que comparado a esse cara aí, eu sou o Brian, já falei pro Frank aqui, eu falei, eu sou o Quando você se Brian. sentir mal, você Putz, eu vou aqui, pega ó, essa esse imagem cara aí aqui, e fala, não, pior eu sou que eu. craque. Não, essa imagem eu achei bacana que ele tá lá dentro ainda, assim, pensando o que ele ia fazer. verdade. E agora, como é que eu vou sair daqui? Situação. Ai, gente, Ai, o futebol muito bom. brasileiro tem essas coisas, tá vendo? Olha, Não Camila... é só de raiva, né, que a gente Não, vive, claro tem que momentos não. de risada também por aqui. Camila, queria agradecer pela tua visita, pela tua participação. Espero que você tenha gostado, que possa falar do Link Sport Clube por aí também, retornar mais vezes, tá bom? A gente conta com você aí. Boa sorte, parabéns pela carreira que tá começando, tenho certeza que muita coisa aí pela frente. Parabéns, viu? Eu que agradeço o convite, adorei estar aqui com vocês, né? Falar de futebol é sempre bom. Tudo bem que hoje a gente falou de muitas polêmicas, a gente gosta mais de falar de bola rolando, né? E se vocês me convidarem, eu virei, podem me convidar outras vezes, estou sempre com roupa de vir, é só me chamar que eu venho. Obrigada mais uma vez e sucesso para vocês aqui, adorei, o podcast é muito legal, o estúdio, para quem não está vendo aqui, né, direito, é muito legal, muito bacana. Obrigada, foi um prazer, Frank e Aline. O prazer é Ana Aline, nosso. estamos sempre em 3 edições, né? É isso aí, 10 horas da manhã, no boletim diário, aquele giro esportivo, eu trago aqui, eu e você, juntinhos, 10 horas da manhã, meio-dia depois, eu e Frank Fortes numa resenha, sempre um convidado, e às 6 horas da tarde a gente volta para
fechar a casinha, né, Frank? É isso aí, ó. E antes da gente ir embora, dar um abraço aqui pro Rafael. Precisa viver disso, ter uma liga dos árbitros, ele sugere aqui, né? É isso aí. Pelo menos mais organizado, né, entre eles ali, até para que eles possam também externar o que eles pensam, né? Porque árbitro não pode dar entrevista, você sabia disso? E quem que dá essas ordens aí? Quem hoje comanda. Fernando Lima escreveu aqui Flamengo, ele acha que vai dar Mengão, imagino eu, no Campeonato Brasileiro. Obrigado a todos que estiveram conosco, não se esqueçam de inscrições aí para o nosso canal, like nas nossas transmissões, acionar o sininho para receber notificação. E as notificações, aliás, porque são várias, tá, ao longo do dia. E também das nossas transmissões esportivas. A gente volta logo mais, 6 da tarde, com mais resenha e com mais convidados especiais. Pedrão Fute estará conosco a partir das 6 da tarde, falando muito sobre esse mundo dos influenciadores digitais do esporte, tá bom? Até mais tarde, pessoal. Um beijo, Camila. Até a próxima. Tchau, Lini. O motorista quer, a prefeitura faz. Faz o maior programa de asfalto novo da história. Que o motoca quer, a prefeitura faz. Faz a faixa azul para motociclistas salvando vidas. A prefeitura faz.